esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com o óleo perfumado e lhe enxugava os pés com os seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A estas palavras disse-lhe Jesus: esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã, e Lázaro. Mas, embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. Mestre, responderam eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar e voltas para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Depois dessas palavras, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falara da sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então Jesus lhe declarou abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos a ele. A isto, Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. À chegada de Jesus, já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia, distante de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhe prestar condolências pela morte do seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa.
Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. A essas palavras, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: o Mestre está aí e te chama. Apenas ela ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele, pois Jesus tinha chegado à aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com ela em casa, em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram, crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que o acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sobre o impulso de profunda emoção, perguntou: onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar, e observavam por isso os judeus. Vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego de nascença, fazer com que este não morresse? Tomando novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças porque me ouvistes.
Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviastes. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligadas com faixas, e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos e irmãs, gostaria eu de dividir o meu coração nesta fala, nesta homilia com vocês. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui celebrando nesta noite com todos vocês. Hoje, eu faço 32 anos, no dia de hoje, meu aniversário. Obrigado. E é uma graça de Deus, graça essa minha, de estar aqui celebrando com vocês também nesta noite. Por isso gostaria de dividir esta alegria de estar tendo esta oportunidade de celebrar com vocês. Alegria essa do qual nós pedimos desde o início dessa celebração, que deve nos mover. Alegria essa que deve permanecer em nós também. Por isso, divido esta alegria juntamente com vocês, de estar celebrando hoje mais um ano da minha vida, na graça e na presença de nosso Deus. Também gostaria que vocês orassem, rezassem. São alegrias e tristezas. Hoje à tarde, praticamente hoje de manhã, bem no finalzinho da manhã, a Diocese de Jundiaí perdeu um padre, Padre Celso Arantes. Ele foi vigário paroquial do Padre Leandro Mejeto, na paróquia São João Bosco, lá no Eloy Chaves. Então, por isso que o nosso pároco, Padre Leandro, não está aqui. Hoje, eu iria concelebrar com ele, ia participar com ele, agradecendo a Deus pelo dom da minha vida. Mas Deus foi tão bom, né, que me deu esta oportunidade. E o Padre Leandro, então, está tomando todas as providências para o sepultamento, a missa de corpo presente deste nosso irmão no clero, Padre Celso Arantes. Rezemos pela família dele, rezemos para que neste momento o próprio Deus, o Deus do conforto, possa confortar os corações desses familiares do Padre Celso e da nossa igreja particular de Jundiaí, em nome dos padres, os padres diocesanos. Irmãos e irmãs, este caminho que nós estamos fazendo, vejam vocês, são caminhos esses não de surpresas, mas são caminhos do qual vai nos levando, este caminho de Deus, vai nos levando a uma vivência, a um forte encontro com este Deus. Caminho este que Jesus, o nosso Senhor, realizou e fez na sua vida. Jesus, ele caminha
para ir até Jerusalém. O seu caminho é realizado, é feito por ele, e dentro deste caminho, em meio a este caminho, Jesus ele também vai encontrando-se com pessoas, encontrando-se com necessidades, encontrando também com amarguras, encontrando com tudo aquilo que aparece pelo seu caminho. Assim também a nossa vida, assim também a nossa história. Nós estamos caminhando e por muitas vezes acontece algo conosco na nossa vida, que nós vamos vendo as necessidades nossas, vamos vendo as necessidades também dos nossos irmãos, da nossa família, vamos realmente percebendo ao longo desta caminhada o que de fato Deus quer de cada um de nós. E a caminhada de Jesus também não foi diferente. Quando nós olhamos para Jesus, ele sendo Deus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, nós podemos até imaginar que nada aconteceu com o Senhor Jesus. Mas se olharmos e até mesmo acompanharmos todos esses domingos da Quaresma, este o 5º domingo do qual nós estamos celebrando, praticamente a última semana deste tempo quaresmal, semana próxima, domingo de Ramos, a solenidade da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos na semana maior do cristão, a Semana Santa. E Jesus então ele vai percorrendo este caminho, vai nos indicando também o caminho, mas ele vai avançando, ele quer chegar em Jerusalém. A sua meta é Jerusalém. É necessário que Jesus faça este caminho, é necessário percorrer este caminho, é necessário que nós também caminhemos com Jesus. E é necessário então que ao longo deste caminho nós vamos descobrindo o que o Senhor quer de fato de cada um de nós. E claro que Jesus, claro que o Senhor, celebrando daqui a pouco a sua Páscoa, a sua passagem. A Páscoa significa isto, passagem da vida velha para a vida nova, da morte para a vida. É a Páscoa de Jesus. Iremos vivenciar nesta semana maior, Semana Santa, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, do qual nós celebramos toda a Eucaristia, do qual nós adentramos deste mistério. E Jesus, para vivenciar todo este mistério, ele foi passando, foi vivendo. Assim também a nossa vida. Nós vamos vivendo tudo aquilo que Deus vai nos proporcionando. Mas o interessante, irmãos e irmãs, que Jesus ele vai realizando algo. Jesus ele vai se encontrando com as pessoas. Nós vimos todos os domingos que Jesus realizou encontros, que Jesus selou com seus encontros curas, libertação, que Jesus estava realmente ali no diálogo, fazendo com que a diferença pudesse acontecer na vida das pessoas. E Jesus então, ele tem este propósito. Ele foi enviado por Deus para cumprir este propósito, de caminhar com o seu povo, de ir ao encontro do povo, de se encontrar com o povo. Jesus foi enviado exatamente para isto. Jesus foi enviado por Deus para assim nos salvar. O próprio nome Jesus já nos adianta isto. Deus salva.
E realmente Jesus, Ele vai salvando. Ele não cessa de salvar. Ele morreu numa cruz por cada um de nós para nos salvar. Para que nós pudéssemos compreender este grande mistério da salvação. Salvação essa reservada todos os dias para a nossa vida. E o interessante é que Jesus caminha. Que Jesus não cessa de caminhar. Que Jesus não desiste de caminhar. Até mesmo na sua ida até a cruz, Jesus não cessou de caminhar. E quando Jesus, irmãos e irmãs, Ele vai se encontrando, Ele vai amando, Ele vai amando, nos amando, vai amando todas as pessoas do qual Ele encontra. Mas no evangelho do qual nós ouvimos nesta noite, capítulo 11 de São João, nós vemos ali necessidades, angústias, medos. Lázaro estava doente, enfermo. E eis que suas irmãs Marta e Maria, pedem para avisar Jesus. Jesus conhecia esta família. Jesus era amigo desta família. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus tinha um grande sentimento por eles. Mas o interessante é perceber que Jesus, amando esses, Ele então vai fazendo com que a graça de Deus vá antecipando toda a angústia, toda a dor, todo o sofrimento que aquela família estava passando por conta da enfermidade. O amor de Jesus, Ele avança primeiramente nesta família. Por quê, irmãos? Porque quando Jesus soube que Lázaro estava sofrendo tal enfermidade, Jesus ele continua a caminhar. Eis que com certeza o desespero de Marta e Maria estava em que Jesus estivesse ali, para então passar neste momento juntamente com eles. E nós vamos percebendo que a atitude de Jesus é caminhar. Jesus ele não foi ao encontro de Marta, Lázaro e Maria imediatamente. Jesus ele chegou ao local em Betânia, 15 quilômetros à frente de Jerusalém. Jesus então chegou após 4 dias e viu ali, e percebeu com certeza o que a dor havia causado. Mas Jesus já disse que a enfermidade de Lázaro, o sofrimento de Lázaro, não o ia fazer experimentar a morte. Eles tinham que entender os sinais que Jesus estava então preparando para este momento. A glória de Jesus, a sua glória, ia tomar de conta da vida de Lázaro, da vida de Marta e da vida de Maria. A glória de Jesus, a glória de Deus. Por isso que Jesus ele faz com a sua atitude aquilo que nós iremos vivenciar daqui uns dias, a sua Páscoa, a ressurreição de Jesus. Proclamar que Jesus está vivo e ressuscitado no nosso meio, e é isso que nós celebramos toda a Eucaristia. Que Jesus está vivo, que Jesus está ressuscitado em nosso meio. Porque Ele mesmo diz, ao ver aquela situação, ao ver aquela dor, em saber que Lázaro estava dormindo, não num sono comum, mas num sono da morte, e que Jesus, convidando os seus discípulos, e os seus discípulos o acompanhando,
viu e perceberam que Jesus então iria fazer algo na vida de Lázaro. E ele mesmo disse: irei despertar Lázaro. Despertar. Lázaro então havia morrido. E os discípulos não tinham compreendido que Jesus dizia a eles: e Lázaro já estava morto. O interessante, irmãos e irmãs, que diante de toda a necessidade e sofrimento, Jesus então vai ao encontro. Ele não cessa de ir ao encontro. Ele vai. E Jesus então diz a Marta, porque ela mesma indagou o Senhor: Senhor, se tivesses estado aqui, o nosso irmão não teria morrido. Mas foi necessário, irmãos. Às vezes na nossa vida algumas coisas são necessárias, alguns sofrimentos são necessários, para que nós possamos ver a glória de Deus. E assim então, Marta e Maria, as duas indagaram Jesus. E Jesus, com a sua atitude, diz àqueles que estão aflitos, aqueles que estão preocupados, aqueles que deixaram Lázaro no túmulo. Nós que muitas vezes também em nossa vida, no nosso dia a dia, entramos em vários túmulos, em várias sepulturas da nossa vida, pelo nosso pecado. E Jesus então vê, convida, e todos foram até o túmulo com Jesus. E Jesus diz a Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, irmãos e irmãs, ele realmente se apresenta naquele momento como a ressurreição, a vida. Vida essa que o Senhor concede a cada um de nós. Vida esta que o Senhor nos deu desde o seu ato criador. Vida esta que o Senhor quer manter em cada um de nós. E Jesus, vendo que Lázaro estava morto, então diz: eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição não é uma ideia. A ressurreição não é apenas um acontecimento histórico. A ressurreição é Jesus. Isso quer dizer, irmãos, que somente Jesus pode nos dar vida. Somente Jesus pode ressurgir a cada um de nós, porque Ele é a ressurreição e a vida. Nós percebemos que Jesus, Ele não faz nada sozinho. Ao clamar por Deus, ali nós vemos a Trindade. Jesus que clama a Deus, Pai. E nós vemos a ação de Jesus em dizer para Lázaro: sai para fora, sai deste túmulo, saia deste lugar, saia. Foi a ordem de Jesus. E Jesus então dá novamente a vida para Lázaro. A vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Vida essa dada por cada um de nós pelo Espírito Santo de Deus. Existem vários episódios na Sagrada Escritura de que Jesus nos dá a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que é preciso fazer para termos vida? Pergunta Nicodemos a Jesus. É preciso nascer de novo, nascer da água e do Espírito. O que Jesus disse para a samaritana: eu vos darei água viva. Água viva. Irmãos e irmãs, em Jesus está toda a fonte da vida.
Em Jesus está tudo aquilo que nós precisamos para ter vida. Portanto, é Ele que vai nos ressurgir a nossa vida, nos dando vida nova. Nós que recebemos propósitos quaresmais para vivermos este mês, esta quaresma, nós que procuramos o sacramento da reconciliação, tudo isso para vivermos uma vida nova, para compreendermos esta passagem da morte para a vida. E em Jesus nós conseguimos tudo isso. Se creres em Jesus, se creres no Senhor, Jesus nos diz, se creres em mim, mesmo que morra, viverás. Mesmo que nós entremos na morte com o nosso pecado, o Senhor nos dará vida. Mesmo que muitas vezes nós estamos desanimados, nós estamos longe do Senhor, quando nós voltamos para Ele, Ele nos dá vida. Vejam, Jesus é a ressurreição e a vida. E é para isso que nós vivemos. E é com isso que nós devemos viver. Com Jesus, aquele que nos leva e que nos dá a vida e vida nova. Vida nova esta que você já tem, com certeza, muitas vezes experimentado na vida. Mas é necessário, irmãos, sempre nos renovarmos, sempre sairmos do túmulo, porque muitas vezes assim, como Lázaro, passado 4 dias, cheira mal, Senhor, disse Marta. Muitas vezes também nós estamos nos túmulos da vida, estamos nas sepulturas da vida, estamos cheirando mal pelo nosso pecado, pelo nosso fechamento de coração, por muitas vezes não acreditar, por muitas vezes não ter um olhar de fé, de esperança em tudo aquilo que vivemos. Cheira mal, Senhor, mas o Senhor vai ao encontro, o Senhor ordena, saia. E assim também o Senhor tem todo o poder sobre a nossa vida, de fazer com que nós tenhamos vida e vida em plenitude. Saia da sua vida de pecado, saia dos seus túmulos, saia das suas angústias, saia das suas tristezas, e tenha vida e vida nova em Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. O Espírito que habitará em nós é o Espírito que vai nos vivificar para esta vida em Jesus. Que nós possamos, irmãos e irmãs, nesta caminhada quaresmal do qual nós estamos tendo a oportunidade de fazer juntos este ano, realmente, daqui a alguns dias, proclamar que Jesus realmente vive em nós, está vivo em nós, que nós também estamos ressuscitando com Jesus, diante das nossas situações, diante dos nossos sofrimentos, diante de tudo aquilo que passamos. O Senhor então nos faz ter vida e vida em plenitude. Essa a dinâmica para alcançarmos a glória de Deus. É este o caminho para alcançarmos a glória de Deus. Vamos rezar esta palavra neste momento. Se você que trouxe a sua Sagrada Escritura, coloque a mão sobre a sua Bíblia, sobre a palavra de Deus, que fala no seu coração, que fala na sua vida. Esta palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo, no coração dos evangelistas, no coração dos profetas, no coração daqueles que realmente se deixou conduzir pelo Senhor. É com esta palavra que você pode
ao ouvi-la, ao ler, encontrar Jesus, encontrar a ressurreição, encontrar a vida, encontrar em meio aos seus desesperos, aos seus sofrimentos, em meio a tudo que muitas vezes aquilo que você vive, encontrar nesta palavra a vida em Jesus, a vida no Senhor. O Senhor começa a falar em nosso coração, para que os nossos olhos, para que os nossos ouvidos realmente sempre o escute e os nossos olhos vejam a sua glória. É com a palavra de Deus que realmente o nosso coração deve se abrir, para que o nosso coração seja preenchido também pela palavra. E é com esta palavra que você vai rezar, assim como Jesus rezou ao Pai, pediu ao Pai, rezou e disse: Pai, rendo-te graças, porque me ouviste. Pai, rendo-te graças, porque me ouvistes, diz Jesus. Se o Pai ouve a Jesus, e se Jesus rende graças ao Pai, porque o ouve, assim também nós, nesta noite, queremos pedir ao Senhor, rendemos graças a Ti, Senhor, porque nos ouvistes, porque ouviste, Senhor, o clamor dos nossos lábios. Queremos, Senhor, experimentar em nossa vida a ressurreição. Queremos, Senhor, experimentar em nossa vida a vida nova. Queremos, Senhor, com a Tua palavra, sermos conduzidos à vida plena contigo. Queremos, Senhor, com a Tua palavra, sermos fortalecidos. Queremos, Senhor, com a Tua palavra, quebrar o nosso coração do orgulho, de todo o pecado. Rendemos graças a Ti, Senhor, porque falas conosco, porque propões, Senhor, em nossa vida tudo aquilo que necessitamos para passar sempre, Senhor, para compreender sempre, Senhor, o vosso amor que Tu tens para conosco. Queremos render graças a Ti, Senhor, porque assim como ressuscitou Lázaro, também podes nos ressuscitar. Pode ressuscitar as nossas famílias. Pode ressuscitar, Senhor, aqueles que estão nos túmulos da vida. A nós, a nossa vida. Queremos, Senhor, que a Tua palavra nos conduza. Queremos, Senhor, que em Jesus nós possamos ressurgir hoje, ressurgir em nossas situações, ressurgir, Senhor, em nossas necessidades, em sair dos túmulos da nossa vida, em sair dos túmulos do pecado, e assim então termos vida e vida nova contigo. E fique de pé. Vai ficando de pé e agradecendo a Jesus por esta palavra que fala por si, que fala ao seu coração. Agradecendo a Jesus que não cessa de falar contigo.
desse Jesus que se deixa encontrar. O profeta Isaías já nos diz que muitas vezes os nossos pensamentos não são os pensamentos de muitas vezes do Senhor. O Senhor quer pensar por nós, quer fazer por nós. E a palavra nos ensina, a palavra nos conduz. Que a palavra de Deus, toda poderosa, possa realmente nos levar à vida e vida nova, que é Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Peça o milagre para o Senhor. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Mas é Jesus que vem com a tua palavra. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém, Jesus. Ressuscita-nos, Senhor. Ressuscita-nos, Senhor, na nossa vida. Remova, Senhor, a pedra, para que assim possamos ver o milagre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Renovemos a nossa fé. Creio.